de volta hoje, sexta-feira às 18 horas, é o nosso encontro marcado aqui no YouTube. O tema de hoje é O Meu Barco Está Afundando. A ideia surgiu comigo e com a Simone, porque estamos fazendo um cruzeiro. E aí, vamos compartilhar com você alguma coisa que tem a ver com o mar, tem a ver com o barco. Vamos falar de naufrágio ou quase naufrágio. A gente vai te contar uma história que está lá em Mateus 14. E eu vou começar só voltando um pouquinho na história desse quase naufrágio. Jesus ele vai para uma cidade, ele vai falar sobre o reino de Deus, e chega lá, as pessoas estão com fome, e ele faz a primeira multiplicação dos pães. Não é sobre isso que nós vamos falar. Vai ficando tarde, e aí Jesus fala para os discípulos, entrem no barco e entrem no oceano. Eu estou vendo o oceano aqui. Entrem aqui nesse mar e vai na minha frente. E Jesus permanece em terra. E aí vai ficando tarde da noite, vai passando as horas, vai ficando escuro e o mar começa a ficar bem revolto, bem forte. Nós passamos por alguma coisa parecida agora na nossa vinda no navio, por um mar meio agitado. Muita gente passou mal, não foi nada grave, mas a gente passou por um mar mais ou menos agitado. Imagino que lá as ondas deviam ser muito maiores. Uma curiosidade, as pessoas que estavam dentro do barco eram pescadores, pessoas acostumadas com o mar. Eles estavam com medo porque eles sabiam que o mar estava violento. Então diz que, por causa dos ventos, as ondas batiam no barco e o barco estava quase afundando. E aí, numa determinada hora da noite, Jesus ele vem caminhando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. Quando os discípulos olham ele no horizonte, né, amor, vê Jesus vindo, você imagina o seguinte, primeiro, não tinha uma luz cinematográfica, uma luz iluminando Jesus. Então eu imagino que era uma coisa assim, era um raio, algo que iluminava o mar e aquela pessoa caminhando na direção deles. Eles começaram a gritar uma coisa que eu acho que eu gritaria também. Eles falaram, fantasma, fantasma. Eu acho que eu gritaria também fantasma, porque a Giovana está ali. Porque seria muito apavorante. Aquela água batendo em mim, eu me molhando e de repente alguém andando. Lembra que eles não combinaram com Jesus, olha, o senhor vem para o barco andando sobre as águas. E aí Pedro fala, então se é o senhor, me ordene que eu vá até o senhor. E aí começam as nossas lições. E Jesus fala assim, então vem. E aí Pedro, ele desce do barco, a gente imagina que Pedro desceu sequinho, né? Eu já imagino nada disso, Pedro todo molhado. Pedro pisa na água. Aí não está na Bíblia, licença poética. Eu acho que os discípulos ficaram olhando para Pedro falando, o que esse cara vai fazer? E Pedro vai, senta na lateral do barco, pisa na água e vai andando. E vai andando. E aí o texto diz o seguinte, que num determinado momento, ele não disse se ele estava tão perto de Jesus, mas acredito que sim, ele começa a sentir o vento batendo nele, as ondas, e ele começa a afundar, e ele pede socorro para Jesus, e Jesus estende a mão, puxa ele de volta para a superfície, que senão ele teria afundado. Eu acho que ele não gritou assim, ele deve ter gritado apavorado, vou morrer, vou morrer. E aí Jesus traz ele e leva ele para dentro do barco. Em cima dessa história, eu quero tirar algumas lições para a gente pensar sobre quando o nosso barco, o barco da nossa vida, está afundando. Quando a gente já não vê, olha para o lado e só vê água. A gente olha aqui na imensidão do mar, depois eu vou pegar uma tomada externa disso e vou te mostrar o que é o mar. Se a gente afundar aqui, a gente não vê terra lá do outro lado. Então, daí nós vamos tirar algumas lições. A Simone vai começar lendo as nossas reflexões e a gente vai projetar aqui. Então eu quero que a gente converse sobre isso. Vamos lá então? Por favor, dê pra gente, amor. Não existe tempestade grande para Jesus. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que não existe, a gente colocou para Jesus, mas não existe nada que seja grande para o nosso Deus ou para Jesus. Nada, nada. Aquela tempestade que para os discípulos era um sinônimo de morte, quer dizer, nós vamos morrer, para Jesus estava tudo de boa. Jesus estava olhando e também não está escrito isso, mas eu acredito que Jesus até estava dando risada da situação deles gritando, fantasma, fantasma. Então, o que a gente tem que deixar claro é que não existe um problema na sua vida que seja tão grande que Deus não possa resolver.
Então a gente tem que acreditar. Através do quê? Através da fé. Eu tenho que acreditar que se Jesus está morando no meu coração, se eu já entreguei minha vida na mão de Deus, na mão de Jesus, e não existe um problema tão grande para aquele que criou tudo. Criou o mar, criou o céu, criou tudo, as aves. Para esse Deus que nós acreditamos, não existe problema grande. A gente já vai para o número 2. Para nós, a salvação parece não existir. Quando a gente fala que para nós a salvação parece não existir, a gente tem que fazer um paralelo com aqueles homens dentro do barco, onde aparentemente não tinha salvação. Todos iam morrer no naufrágio. O barco ia virar e todos podiam morrer. E aí a gente tira uma lição muito grande disso, onde quando nós não vemos a salvação, Jesus pode estar caminhando sobre as águas na nossa direção para nos salvar. Olha que legal isso e que rico para a gente analisar, para a gente refletir. Então não é porque você não está vendo o mover de Deus, a mão de Deus na sua direção para te ajudar, a ajuda de Deus, que ela não esteja acontecendo. Você não sabe se já teve uma ordem de Deus para a tua bênção chegar até você. E parece que a nossa salvação parece não existir, mas ela vai existir. Porque Deus quer que a gente se dê bem na vida. Ele quer que a gente seja bem sucedido. Ele nos ama. E Ele não nega nada pra gente, desde que seja para o nosso bem. A gente já vai para o número 3, por favor. O grande segredo. O grande segredo é uma sequência de fatos. Pedro está dentro do barco, ele fica audacioso, ele fica arrojado, ele fica valente, ele fala, então eu vou até aí. Ele desce, independente do que estava acontecendo, e começa a andar. Primeiro passo, segundo passo, depois ele começa a sentir vento e começa a afundar. O que ele faz? Ele olha, ele para de olhar para Jesus e olha para a água. Estou afundando, me salva. Só que aí que vem o grande segredo. O que ele faz depois que ele está afundando? Ele pede ajuda para quem? Ele pede ajuda para Jesus. Mesmo depois que ele começou a afundar, ele olha para Jesus e fala, me socorre. E aí Jesus estende a mão e puxa ele para a superfície. Talvez seja o passo que está faltando na sua vida. Você recebeu a bênção, você começou a afundar, e agora você tem que voltar a olhar para Jesus e pedir ajuda, pedir salvação. De verdade, você acha, né, amor? Será que Pedro falou assim, por favor, Jesus, me ajuda? Eu acredito que ele gritou com toda a alma dele, me ajuda, me ajuda. E talvez seja o momento de você clamar a Deus por ajuda, olhar para Jesus novamente do jeito que você olhou quando você desceu do barco, com a mesma fé. Ah, mas eu tive um tropeço. A gente até conhece um termo que fala assim, olha, eu tive um, como é que fala no CR? Eu tive uma recaída. Eu tive uma recaída. E aí, quer dizer, eu vinha fazendo a coisa certa, quer dizer, eu havia parado de fazer esse vício e eu tive uma recaída, agora eu não sou mais merecedor do amor de Deus. Não, não, não. Volta atrás. Volta a sua vida e volta a olhar para Jesus e pede ajuda. Ele quer ajudar a gente. Ele quer que a gente reconheça os nossos pecados. Ele quer que a gente confesse para Ele os nossos pecados. Então a sequência é, tive fé, no momento seguinte eu afundei, mas eu voltei a olhar para Jesus. Então, talvez seja a sua situação hoje, a situação de estar num mar de problema, afundando e não está vendo mais solução. A solução está em Jesus. Só que para isso você precisa ter humildade. Jesus, ele quer que a gente tenha humildade de reconhecer quem nós somos, que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mesmo assim, nós somos amados por Deus. E Deus mandou o Filho dele porque ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, tão grande, que ele pegou o Filho dele, que é Jesus, e fez morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia por mim e por você. Mas você precisa tomar uma atitude. Eu já vivi um milagre, eu me perdi do milagre e agora eu vou voltar ao milagre. O maior milagre que você e eu podemos ter é a nossa salvação eterna, vida eterna. Mas aqui nesse mundo a gente também precisa de milagres, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área do nosso corpo. A gente precisa de cura. E é esse o convite que eu estou te fazendo. Olhe para Jesus. Quando o teu mar, coloquei a imagem novamente do mar, quando o teu mar estiver
revolto, quer dizer, estiver forte, querendo te afundar, olha para Jesus. Ele vai te salvar. Bom falar de Jesus sempre. Beijão, hoje nós estamos em 3 aqui, vocês não vão ver, tá a Simone, tá a Giovana ali e eu aqui. A Simone não gosta de aparecer, mas estamos nós 3 aqui falando de Jesus e obedecendo a ordem que Deus deu pra gente, de levar o evangelho a toda a criatura. E é para nós e para você. Beijão, até a semana que vem. Até mais. A Giovana faz assim com a mãozinha, deu com a mãozinha assim. Atenção, o microfone dá para pegar.